Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E a gente volta com Café com Política. O nosso convidado hoje é o cientista político Malco Camargos, que sempre está aqui com a gente, batendo papo no Café com Política, trazendo as atualizações do cenário político, agora eleitoral, né? E agora tem uma novidade, que é essa impugnação da candidatura do ex-presidente Lula, né, Malco? Primeiro, bom dia para você. Bom dia, Delma, bom dia, ouvintes da Rádio Super. Isso. Então, Malco, a gente dizia que o cenário político eleitoral no Brasil, ele meio que estava em stand-by por causa dessa decisão em torno da candidatura do ex-presidente Lula. E o TSE acabou confirmando, né, a impugnação da candidatura dele no final da semana passada. E com isso vem a pergunta, quem que vai ficar realmente no lugar dele? Se é o Haddad, a Manuela Dávila vai ser vice mesmo? E como é que fica o resto da disputa? Eu gostaria que você fizesse uma análise primária agora desse início com a impugnação da candidatura do Lula. A primeira coisa a se destacar, porque não há novidade no fato em si. Já era esperado pelo Partido dos Trabalhadores que isso acontecesse. A surpresa se deu em relação ao tempo. Não se imaginava que fosse tão rápido. E tem sido assim em tudo que se envolve o presidente Lula no que se refere à justiça. O trâmite na primeira instância, o trâmite e a condenação na segunda instância e agora a agilidade da justiça eleitoral ao retirar o seu nome do pleito. Qual a consequência disso, né? Com todos esses fatos adversos no passado que o presidente Lula tem enfrentado, a prisão, a dificuldade de comunicação, o encarceramento e a distância dos eleitores, mesmo assim ele tem conseguido mobilizar a agenda eleitoral em torno do seu nome. E a consequência está aí. Ele é o líder das pesquisas até o momento. Então, da agora para frente, provavelmente o partido vai ter que fazer agora a escolha deste novo nome. Já está escolhido, todos nós já sabemos quem é o substituto de Lula, é o seu vice, Haddad, ex-prefeito de São Paulo, que terá que segurar essa peteca da agora para frente. E a palavra é essa mesmo, é segurar a peteca, porque a grande dúvida é o quanto, quando for questionado, que Haddad manterá o mesmo patrimônio do presidente Lula. Por isso que quanto mais tarde Lula se manter na disputa, quanto mais tarde ele conseguir prorrogar o seu nome, mais preserva o seu substituto de eventuais ataques dos seus adversários. Essa é a estratégia do PT, que tem dado certo até o momento. Malco, muito se questionou, né, quem seria esse nome que iria ocupar aí o lugar do ex-presidente Lula. E, na sua opinião, foi acertada essa decisão do PT, levando em consideração outros nomes que o partido tem? A grande dúvida sobre o nome do Haddad pesavam duas questões. Primeiro, o perfil dele é bastante diferente do presidente Lula, tanto fisicamente quanto a sua história. Vem de níveis universitários, vem prefeito da capital São Paulo. Então a sua história é bastante diferente. Do ponto de vista de formação política, né, do ponto de vista de capacitação, digamos assim, Haddad talvez tenha um currículo melhor do que o do ex-presidente, né? Ele é professor universitário, uma formação ampla em direito, etc. Agora, a grande dúvida que fica é: uma vez passado isso, a identidade do Haddad é próximo do presidente? É muito distante. Nesse sentido, o PT tinha outros nomes mais próximos. Falaram-se, por exemplo, em Patrus Ananias aqui em Minas, uma idade mais ou menos próxima do presidente, uma trajetória também ligada a movimentos sociais muito mais próximo do que Fernando Haddad. Outro nome também cogitado foi Jacques Wagner, por ser do Nordeste. Então, eles tinham mais identidade com o presidente. Mas o partido fez uma aposta técnica para este momento difícil que o país atravessa. Malco, e agora a gente entra nesse momento, a campanha já começou, né? Na verdade a gente já veio os candidatos com bloco na rua, propaganda eleitoral, rádio e TV. E antes o partido chegou a brigar na justiça, não estava conseguindo nem fazer a propaganda eleitoral, tinha um representante de Lula, chegou a entrar com ação na justiça para que as emissoras de TV mostrassem a campanha do representante de Lula, até então como Haddad era chamado. E agora, qual deve ser a estratégia do partido para conseguir realmente, que era o que a gente vinha tratando aqui durante esse tempo todo, que se pregava o partido na cabeça do eleitor que o candidato era o Lula, e agora em cima da hora vai ter que mudar essa estratégia. O número em si só do partido vai ser o suficiente? É muito interessante, e de novo, qual que é a estratégia eleitoral e a consequência política disso. Eleitoralmente, não há dúvida que o PT seguiu o caminho correto, né?
seguir o caminho correto, porque tem gerado a liderança do presidente Lula no processo. Parte dos eleitores já dizem que encaminharão o seu voto na direção que o presidente Lula falar. Agora, de outro lado, politicamente, essa estratégia é bastante perigosa. O eleitor vai estar votando em um nome e escolhendo outro para presidir o Brasil. Nesse sentido, esse novo eleito, caso seja eleito, pode não ter a legitimidade ou a capacidade de governança necessária para implementar as boas políticas públicas que esse país precisa. Então, de curto prazo, não há nenhuma dúvida que o PT está agindo na direção correta. A longo prazo, há bastante dúvidas se essa de fato deve ser a estratégia. Quanto mais clareza o eleitor tiver de quem é o candidato, quanto mais clareza, quanto mais desconstruído esse candidato for pelos seus adversários e sobreviver a essa desconstrução e a partir daí vencer o pleito, mais fácil é dele ter legitimidade para implementar políticas públicas, caso seja eleito. Malco, essa confirmação da impugnação da candidatura do ex-presidente Lula, no seu ponto de vista, beneficia mais a quem entre os candidatos que a gente tem? Não há dúvidas que beneficia todos os outros candidatos, uma vez que é o principal líder das pesquisas neste momento. A entrada, quanto antes ela acontecer, quanto antes ter isso acontecido, isso acontecia antes do horário da propaganda eleitoral em rádio e televisão, eu acho que foi importante para o próprio PT também. É fundamental que que o eleitor conheça Haddad, que o eleitor não vote só por uma indicação. É bom lembrar, quando o eleitor fez isso no passado, ele não colheu tantos bons frutos, né? A Dilma foi eleita com o aval do presidente Lula sem que seja bem conhecida e depois foi muito mal avaliada durante principalmente o seu segundo mandato. É importante então que o PT conheça, que o eleitor conheça bem Haddad e a partir daí faça a sua avaliação e se achar que ele é escolhido, que vote em Haddad e não vote no presidente Lula, uma vez que quem governará será Haddad, caso seja eleito presidente da República. Malco, todas as pesquisas para a presidência da República sempre avaliavam um cenário com e sem Lula. E nos cenários sem Lula, sempre o candidato do PSL, o Jair Bolsonaro, é colocado em primeiro lugar. Mas existe uma grande dúvida, né? Muita gente aposta que ele teria que ganhar já a eleição no primeiro turno, porque se for para um segundo, vai haver a união das esquerdas e tal, para que não deixem que ele chegue à presidência da República. Isso se mantém, essa previsão do cenário? Há uma polarização no Brasil hoje em torno de dois grandes grupos. O grupo do PT, liderado por Lula e que agora pode ser liderado por Haddad, e de outro lado o grupo de Jair Bolsonaro, que representa o antipetismo. Estes dois grupos são os mais preferidos hoje e os mais rejeitados, e por isso eles são quem mais ou todos os outros desejam enfrentar. Vai ser muito interessante num segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, caso isso aconteça, e tem grande chance disso acontecer. A grande dúvida então é aonde essas pessoas do centro vão depositar a sua confiança, na rejeição anterior que tinha ao PT ou na rejeição construída agora em relação a Bolsonaro. Será uma eleição então não por uma escolha, mas por uma escolha daquele menos rejeitado, e os dois com altas cargas de rejeição. De outro lado, todos os outros candidatos esperam enfrentar no segundo turno ou Bolsonaro ou Haddad, exatamente porque sabem da alta rejeição que tem, o que facilita a vitória de um outro nome que não seja desses dois. Malco, você falava aí dessa proximidade da identidade do Haddad com o Lula, né? E apesar de estarem em partidos diferentes hoje em dia, às vezes a impressão que a gente tem é que candidatos como Ciro Gomes, por exemplo, do PDT, e a Marina Silva, que está na rede, tem uma proximidade maior do ex-presidente Lula do ponto de vista do eleitor, que já acompanha o lulismo mesmo, não estou nem falando do PT. Numa possibilidade do eleitor não atender esse chamado do PT de votar no Haddad, qual desses outros dois candidatos você acha que tem uma possibilidade assim de transferência de votos, de conquistar os votos do lulismo? É muito interessante sua pergunta, Deon, porque para transferência de voto, primeiro tem uma vontade do emissor, então tem a indicação do Lula nesse caso. E segundo, tem a capacidade do eleitor perceber que aquela pessoa indicada, de fato, tem os atributos que ele espera para ocupar aquela cadeira, né? Então, nesse sentido, já tem vários casos na nossa história recente do presidente, de um candidato indicar alguém e o eleitor seguir um outro caminho, uma outra rota, achando um outro nome possível. É claro que a história de Marina
parece muito mais com a história do ex-presidente Lula. O fato de ter sido seringueira, né, uma alfabetização tardia, um tipo de luta muito mais próxima. É claro que a identidade de Ciro Gomes, a sua carreira nos últimos tempos, o fato de ter sido ministro de Lula por muito tempo, o fato de ter acompanhado bandeiras da esquerda nos últimos anos, o coloca também como passível de reconhecer esta indicação. Se um desses dois tivesse sido ungido pelo presidente, não há dúvida que eles estariam no segundo turno. Mas o fato é que o ex-presidente escolheu alguém do seu próprio partido. E ao fazer isso, fica difícil que essas pessoas ocupem este lugar dessa indicação. Claro que o eleitor pode se rebelar, ele tem o direito a isso, caso seja a sua vontade. Essa é a grande aposta de Ciro, essa é a grande aposta de Marina. E os dois sabem que se forem para o segundo turno contra Bolsonaro, eles têm muito mais chances do que o próprio candidato do PT, Haddad, uma vez que eles são menos rejeitados do que o PT, exatamente pela polarização que existe na política brasileira atualmente. Malco, e o Alckmin, candidato do PSDB, como é que ele está sendo avaliado nesse início de campanha? Ele já mostrou a que veio? O Alckmin tem um grande desafio, porque ele tem que se construir já sendo conhecido. Essa é uma primeira dificuldade. É um candidato que já tem o conhecimento dos eleitores, já teve uma derrota, não ganhou politicamente com essa derrota, entrou frágil na disputa e tem que se qualificar para ser escolhido pelo eleitor. E além disso, tem que desconstruir quem está na sua frente. Então, ele já começou o horário eleitoral gratuito, por exemplo, gastando parte da sua comunicação, do seu espaço de mídia, do seu espaço de relação com o eleitor, para construir o seu nome, para atacar, para desconstruir o adversário. Então, ele terá que ter uma campanha em 2 estágios. Ele precisa enfraquecer Bolsonaro, primeiro, para depois se construir. O problema é que a campanha é muito curta. Nós teremos a eleição daqui a 30 dias e o tempo, então, urge contra a vontade do ex-governador de São Paulo. Candidatos como João Amoedo, do Novo, né? Que o trocadilho tem o Partido Novo, se mostra como uma novidade nessas eleições. Mas você tocou num ponto interessante, que é essa questão do pouco tempo para fazer campanha. De repente é um candidato que tem até umas propostas interessantes, mas você acredita que ele vai conseguir mostrar quais são as pretensões dele com tão pouco tempo assim, Malco? O Amoedo, ele vai viver o mesmo problema que o Bolsonaro vive, e os dois têm a mesma vantagem. Eles têm pouco tempo de TV, têm partidos muito frágeis por trás deles, mas tem uma militância muito forte nas redes sociais que acabam colocando o seu nome e impulsionando a sua candidatura, né? É claro que Bolsonaro está na estrada há mais tempo, e isso coloca então em vantagem em relação a essa estratégia, em relação aos demais. Eles têm conseguido superar a chamada bolha das redes sociais, como tem muita gente trabalhando para eles voluntariamente na disseminação das suas ideias, acaba que eles ficam muito mais presentes no nosso feed de notícias do que os outros candidatos, o que atrai então a atenção a esses candidatos. Mas a lógica da disputa é muito difícil, sem uma estrutura partidária forte, sem apoios regionais e com ideias que sejam muito novas, às vezes assustam o eleitor. É importante que sedimentar essas ideias com o passar do tempo para o eleitor ter clareza se de fato é isso que ele quer para o Brasil. Ok, conversamos aqui hoje com Malco Camargos, que é cientista político, nosso parceiro aqui no Café com Política, hoje fazendo uma análise do atual cenário político eleitoral no Brasil depois da impugnação da candidatura do ex-presidente Lula do PT. Agora tudo muda. Malco, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Café com Política, lembrando ao nosso ouvinte que durante esse período eleitoral, o Café com Política, né? O Super N Primeiras Notícias vai ao ar até às 9 da manhã. Malco, obrigado, bom dia para você. Só uma informação importante, Delma, porque o PT tem mais 9 dias para substituir o presidente Lula e ganhou o direito de manter a propaganda eleitoral. Então pode ser que essa mudança só ocorra mesmo daqui a 9 dias, no último prazo da Justiça Eleitoral. Um grande abraço, muito obrigado. Aí você volta daqui a 9 dias aqui, Malco, pra gente bater o martelo nessa possível mudança que você acabou de citar aqui.